O Partido Social Democrata analisou o conjunto de medidas apresentadas pelo Governo do chamado confinamento do país. É importante nós percebermos que o país vive um momento particularmente difícil, a fase mais difícil da resposta à pandemia Covid-19 em Portugal. Portugal está literalmente entre a espada e um precipício. Seria impossível não se tomarem medidas face ao cenário de catástrofe que se aproxima a rápida velocidade no Serviço Nacional de Saúde. A razão por que estamos nesta situação, depois de 4 meses sucessivos de meias medidas, de medidas restritivas parciais no território nacional, resulta, primeiramente e principalmente, pela falta de preparação do outono e inverno, e hoje pagamos o preço tão duro, com um custo humano terrível por causa disso. Face à situação que se vive, face à inoperância que as medidas de setembro, outubro, novembro e dezembro tiveram, estamos agora nesta situação em que as projeções sobre o Serviço Nacional de Saúde apontam, e ainda ontem saiu uma projeção da Universidade Nova, para a possibilidade, no final do mês, mesmo com estas medidas, podermos ter 900 camas de cuidados intensivos ocupadas apenas e só com doentes de Covid-19. Eu recordo que o país, como um todo, incluindo o setor privado, não tem mais do que cerca de 1.200 camas de cuidados intensivos, portanto, uma ocupação superior a 80%, o que deixará um conjunto de milhares de doentes numa situação muito difícil, com outras doenças, para além das dificuldades que conhecemos nos cuidados primários e nos cuidados hospitalares. Face a isto, o Governo então anunciou um conjunto de medidas restritivas no âmbito do dito confinamento e que, analisando da nossa perspectiva, um confinamento que é uma bomba atómica que se usa quando se desconhece o que é que se pode fazer de uma forma dirigida, tem que ter 3 objetivos. O primeiro é evitar o colapso do Serviço Nacional de Saúde, ou pelo menos minimizar o impacto negativo que terá. O segundo é permitir a recuperação o mais depressa possível da economia. O terceiro é ganhar tempo para implementar as medidas para corrigir a trajetória errada que levou ao falhanço da resposta do país à Covid-19. A nosso ver, parece-nos que estes 3 objetivos, com estas medidas, podem não ser cumpridos. A nosso ver, deveria ter havido, da parte do Governo, o cumprimento de um princípio de precaução. Um princípio, aliás, que na saúde pública é sempre aconselhado. Ou seja, na dúvida, deve-se restringir mais em vez de restringir menos. E aquilo que se está a verificar é, mais uma vez, um conjunto de meias medidas, particularmente quando olhamos para a situação nas escolas. Aquilo que o PSD disse à saída da reunião do Infarmed, e mantém, é que face ao aumento que se está a verificar e que se verificou ao longo das últimas 3 semanas do número de casos entre os 0 e os 19, entre os 10 e os 19 anos de idade e entre os 20 e os 29 anos de idade, mais o conjunto de informações e de estudos nacionais e internacionais que apontam para o conjunto de riscos associados aos encontros antes e depois das aulas, associados à necessidade de manter um conjunto de serviços abertos no contexto escolar, no momento em que se pede à economia para travar a fundo, não garantir que todo o esforço esteja a ser feito para reduzir o número de casos o mais depressa possível, parece-nos contraproducente. Porque aquilo que nós defendemos foi, com base na informação que nos foi facultada, no mínimo dos mínimos, a partir do 7º ano de escolaridade, o secundário e as universidades, com base nos dados que foram apresentados, não conseguimos entender como é que se mantém esse ensino aberto, ao mesmo tempo que se decide fechar um conjunto de outros setores da sociedade. E porquê? A diferença que foi apresentada pelos especialistas é de 0,1 sobre o ERT, o famoso indicador de transmissibilidade. Ora, é a diferença de nós conseguirmos conter esta pandemia em 3, 4 semanas ou podermos ver um arrastar de mais e mais medidas ao longo de semanas sucessivas, 6, 8 semanas, o que tem consequências absolutamente devastadoras. E, portanto, indo à questão dos 3 objetivos que tinham sido elencados no início,
em relação a diminuirmos o impacto no Serviço Nacional de Saúde, isto vai diminuir a eficácia destas medidas e, portanto, vai continuar a haver uma enorme pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde de uma forma que não se compreende e coloca, de facto, vidas em risco. Sobre a economia, que nós deveríamos lutar para regressar o mais depressa possível a ter uma economia o mais aberta possível. Aquilo que nos parece é que, ao tomar meias medidas, vamos arrastar situações de restrições e confinamentos que vão atrasar a recuperação da economia, que já está numa situação tão difícil, com o país com uma dívida externa, que todos sabem, em níveis recordes, e com o desemprego a subir em flecha. E, igualmente preocupante, em relação ao terceiro objetivo, não vemos da parte do Governo o reconhecimento de que o caminho trilhado até agora é o errado. Ou seja, não vemos nenhum anúncio da parte do Governo do que é que vai mudar a seguir. Ou seja, depois de levantar as medidas restritivas, que garantia é que o Governo nos dá é que não voltem a subir os casos. É que nós não poderemos, depois deste esforço sem precedentes, que causam sofrimento atroz sobre o povo português, depois verificar uma nova subida de casos que obriga a um novo confinamento por volta da Páscoa. E isso passa por mudar radicalmente de estratégia. O Partido Social Democrata apresentou a 11 de novembro, sem ter tido nenhuma resposta da parte do Governo até à data, um conjunto de medidas que estamos dispostos a discutir com o Governo. É preciso, de uma vez por todas, deixar a política de parte, olhar para a ciência e garantir que olhamos para os melhores exemplos de quem está a conseguir responder a esta pandemia para que o país possa, de facto, dar o salto e ultrapassar este momento difícil até que as vacinas, que vão demorar longos meses a ter impacto, resultem. É naturalmente aqui um momento para apelar ao povo português, a cada cidadão, que, independentemente das medidas e das exceções, por favor, compreendam o momento difícil que estamos a viver e, apesar de certas exceções permitirem determinadas atividades, resguardarem-se o mais possível, protegerem-se, ao fazerem-no, estarão a proteger os demais cidadãos do país. O PSD não votou a favor ou contra o confinamento. O PSD votou a favor do estado de emergência. É muito importante discutir-se isto, porque já ouvi vários comentadores dizer que o PSD até deveria negociar as medidas antes de votar o estado de emergência. O que o PSD assume é que este é um momento de enorme responsabilidade. Se não fosse o PSD, se os parceiros habituais do Governo, se dependesse dos parceiros habituais do Governo, nós estaríamos numa situação sem estado de emergência, o que impediria todas as medidas. Isso colocaria o país numa situação de sermos lançados pelo precipício abaixo. E, portanto, entrar numa negociação em que nós sabemos à partida que não vamos abandonar o país, porque não podemos abandonar o país, seria de uma enorme irresponsabilidade. O que nós dissemos, e dissemos, até foi pela minha voz e depois pela voz do Presidente Rui Rio, é que, no nosso entender, depois de ouvir os especialistas no Infarmed, não fazia sentido manter as escolas abertas, particularmente a partir dos 12 anos de idade. Até porque o argumento utilizado pelo seu Primeiro-Ministro, nestas idades, não se aplica. E, portanto, é absolutamente incompreensível que se coloque este risco em cima da mesa. E digo mais, nós não sabemos qual vai ser o impacto real de manter as escolas abertas. Agora, numa lógica de precaução, nós preferiríamos, estas 2 semanas, ver o encerramento e daqui a 2 semanas poder reavaliar do que arriscar vidas humanas e jogar dados para perceber o que vai acontecer e daqui a 2 semanas eventualmente voltar-se atrás, que é aquilo que pode eventualmente vir a acontecer. Isto para não falar, porque já não vale a pena, daquilo que se deveria ter feito para trás, da gestão a partir do verão, em que objetivamente o país falhou. E esse é o ponto-chave, é reconhecer-se o que é que se errou para não voltar a errar, para evitar que, quando terminar este confinamento, não voltem a subir os casos. No final da reunião, o Primeiro-Ministro disse que a questão das escolas dividia os especialistas, por isso há de reunir vários agentes de educação, as federações, os agentes e também os partidos. Não houve depois uma conversa sobre esta questão? Com os partidos não houve. Muito obrigado.